Conforme prometido, aqui estamos com o sistema operacional Ubuntu instalado para a gente explorar os recursos previstos no edital do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. Essa playlist ela foi criada especificamente para 3 cargos: Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Paraná, conforme o edital que a gente viu na aula 0. Todos os cargos. Agora a gente vai trabalhar especificamente os itens sobre o Ubuntu. Esse aqui é o sistema operacional, pode dar uma olhada aqui nessa área de trabalho que você está vendo, é a área de trabalho do Ubuntu. Para essa aula, eu já recomendei que você baixasse o material na aula 0. Vou mostrar agora só o site e o link para download, para a gente dar continuidade então. O link está na descrição aqui do vídeo, mas o site é bem simples, fabianoabreu.com. Você vai clicar na guia Download, grátis, e localizar essa imagem aqui. Clicou, você já baixa direto, são 42 páginas conforme esse e-book aqui. Primeira tecla de atalho do Ubuntu, aciona a bandeira Windows, essa aqui é a versão 18.04. Quando você aciona aqui bandeira, você vê tudo aqui aberto. A minha tela de captura, que é um programa que eu instalei, vou mostrar como que a gente instala programa no Ubuntu de forma bem fácil, e é por isso que ele é bem popular, ele é muito simples de utilizar e está cada dia mais parecido com quem? Com o Windows 10. Não aparece aquela visão de tarefas? Quando você dá um Windows Tab no Windows, aparece essa visão de tarefas assim. Aqui no Ubuntu, apenas a tecla do Windows, você já faz isso. Distribui aqui. Eu já estou aqui com 2 apostilas abertas, uma de 42 páginas, essa aqui, não, essa é de 282, essa aqui é a versão completa e essa é a versão que a gente vai trabalhar. Conforme já falado, o conteúdo programático ele só difere em relação ao Windows 10. Para carreiras militares também será cobrado o Windows 10. Polícia Civil não terá. É esse conteúdo programático aqui. O da Polícia Militar é exatamente igual e acrescenta-se o Windows 10, onde está escrito Ubuntu, versão 14 ou superior, mais o Windows 10. No caso da PC, é essa grade aqui que a gente vai trabalhar. Para a aula de hoje, veremos conceitos básicos de operação com arquivos no sistema operacional Linux, Ubuntu, versão 14 ou superior. A gente vai verificar a versão via terminal agora. Item 7, noções como usuário do sistema operacional Linux, Ubuntu, versão 14 ou superior. A gente vai dar uma navegada aqui como usuário, resolver algumas questões e vou deixar um link para um vídeo que eu gravei para a Polícia Federal, onde eu corrigi 10 questões sobre Linux que se encaixam exatamente no seu edital. Assistam essa aula que tem uma teoriazinha lá, mais análise de questões. E de quebra a gente vai ver o item também 6, alguma coisinha aqui, noções como usuário do funcionamento de computadores e periféricos, sem impressoras e digitalizadoras. Isso aqui a gente vai ter uma aula específica para impressoras. A gente vai dar uma palhinha sobre computadores e periféricos, porque é básico, pessoal, é essencial que você entenda as camadas de um computador, conforme teoria da ciência da computação, você entenda onde você está estudando, que no nosso caso aqui é no núcleo, na camada intermediária, que é o sistema operacional. A gente vai apresentar isso e mostrar o que é o hardware, qual a função do sistema operacional, no nosso caso aqui o Ubuntu, e o que está logo acima, que é a camada de aplicação. Isso é regra geral. Por isso a gente vai dar uma passada rápida nessa questão que está no iníciozinho da apostila, nesse material que você baixou gratuitamente. Se você já adquiriu o e-book, tem muita gente adquirindo, muito obrigado de coração. Você pode acompanhar pelo seu material integral. Então, logo de cara, nós temos aqui a introdução do que é um sistema operacional. É um conjunto de programas, software básicos, desenvolvido para software básico. Já anota, pessoal, sempre você tem que ter caneta, papel e fazer anotações, estudo ativo, sempre bato nessa tecla. E quem já está aí empossado, quem é ex-aluno nosso, se estiver assistindo essa aula, comenta aí que é isso que tem que ser feito para passar. Quem passou fez isso. Anota durante os estudos, depois revisa. Então vamos anotar 3 coisas aqui. Primeiro, o que um sistema operacional faz? Eu vou pegar bem didaticamente o que ele faz, depois a gente define o que é um sistema operacional, porque na definição aparecem termos que estão aqui nessa página. Primeiro, gerenciar recursos físicos de um computador. Recursos físicos, ou seja, hardware. Então a primeira função do sistema operacional, no nosso caso o Ubuntu, ele vai gerenciar os recursos físicos. Por exemplo, processador, memórias e dispositivos. Entrada, saída, híbridos.
camada de hardware. Ele vai dar vida ao hardware e controlar o seu comportamento, de forma que a forma que esse hardware se comporta. É isso que o sistema operacional faz. Primeira definição, então. A segunda, estabelecer, com a ajuda de drivers, a comunicação entre o hardware, que é a camada física mais baixa, e o software aplicativo que está na camada de cima. É essa imagem aqui abaixo. Ó. O hardware está nessa camada de baixo, que está aqui nessa cor preta. O kernel, o núcleo, que é o cerne, que é o sistema operacional, ele está no meio, fazendo o quê? Dando vida à parte de baixo e criando a interface de comunicação com o usuário e mostrando essa aplicação. O que é a aplicação, a camada mais alta? É tudo aquilo que o usuário interage. Por exemplo, o Word, Excel, PowerPoint, o Writer, Impress, navegador de internet, todos os aplicativos, os famosos apps que você tem acesso, que o usuário utiliza no dia a dia. Esse é o software aplicativo. São 3 tipos de software: básico, aplicativo e utilitário. Esses 3 tipos você tem que saber definir. O sistema operacional é um software básico, está lá na primeira letra da apostila, a gente acabou de ler, então não pode ter dúvida disso, que isso cai em prova. Um sistema operacional é um conjunto de programas de software básico, softwares básicos. Então, você já definiu um. Software aplicativo é o mais fácil, são os apps, o que você utiliza. Já definiu 2. O terceiro, software utilitário, é aquele que ele não é o básico, que ele não está dando vida aqui para o hardware e nem está na última camada de aplicação para você, usuário. Ele está ali no intermediário, apoiando o sistema operacional e fazendo com que os programas tenham condições de funcionar bem. Por exemplo, um desfragmentador de disco. O seu disco está com o sistema todo fragmentado, tá lento, a agulha está fazendo aquele barulhinho tec, 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 na hora de ler, porque está muito fragmentado. Aí você vai desfragmentar esse disco através de um aplicativo. Um software utilitário, não aplicativo, né? A gente tem a mania de falar que tudo é aplicativo, mas nesse caso, sendo bastante técnico, é o software utilitário. O próprio nome já nos indica assim, de forma bem clara: básico, utilitário, que é esses softwares utilitários. Exemplo também, antivírus. O antivírus ele fica ali. Ele não é um software que você vai abrir para ficar brincando de antivírus, digitando com antivírus. Não é para isso. Ele fica ali em segundo plano, dando condições para que o seu computador funcione bem. Então ele é um utilitário. Esse é o que está ali no meio. E o software aplicativo é aquele que você utiliza no dia a dia para tudo. Então vamos lá, vamos retomar. Estabelecer com a ajuda dos drivers a comunicação entre hardware e software, camada de aplicação. E por fim, criar uma interface de acesso com o usuário. Quando você liga, aparece aqui, ó, por exemplo, essa área de trabalho. Eu acionei aqui a bandeira de Windows, ele está me dando condições de escolher onde eu quero clicar. O sistema operacional é ele que gerencia tudo isso. Eu vou clicar aqui então na minha apostila para a gente dar continuidade. Essa imagem ela é clássica, utiliza ela em todos os materiais. Você deve ter isso em mente. Ainda no conceito de hardware, é o que eu falei, que no início da matéria de sistema operacional, a gente tem que definir isso para você se localizar e ter confiança para fazer uma prova. Confia que é dessa forma que você vai chegar com tranquilidade na prova. Na camada de hardware, a gente vai definir aqui conforme a ciência da computação determina. Um computador, o hardware inteiro aqui, ó, ele se divide em 3 grandes partes. CPU, que é o principal, que é a unidade central de processamento, é o processador. Memória, que fica ali apoiando. O CPU é a memória RAM, memória principal também, conhecida como memória volátil, que ela apaga os dados quando você desliga. É a memória RAM, ela é rápida, ela apoia o processador. E por fim, os dispositivos. Aí você fechou 3. Os dispositivos também, eles subdividem em 3 categorias. Na verdade, 2, entrada e saída, e alguns que são híbridos. Alguns dispositivos que eles têm as 2 funções, de dar entrada e saída. Por exemplo, um mouse. Quando você clica, você entra com a informação. Olha aqui eu mexendo com o meu mouse aqui, ó. Eu estou dando comando, eu estou entrando, ele é um dispositivo de entrada. Agora, você está me assistindo, está me ouvindo. Tem um dispositivo de saída operando. Você está vendo a minha imagem. Agora, se você clicar na tela e ela interagir, essa tela sensível ao toque, ela é híbrida, ela é um dispositivo híbrido, porque sai a imagem para que você possa ver, mas você consegue dar um toque e dar comando para o processador. Então ele é híbrido.
Outro exemplo, impressoras multifuncionais, que tem um scanner que captura e digitaliza alguma coisa que está no meio físico e pega o que está no meio digital, imprime e coloca para o mundo exterior, que é a impressora. Então as multifuncionais também são híbridas. Essa aqui é só uma basezinha, a gente vai ter uma aula de hardware que a gente vai falar sobre impressoras, digitalizadoras, conforme está no edital. É só para a gente se situar. Curiosamente, eu tenho aqui uma memória que eu estava dando uma manutenção no notebook do meu filho mais novo. Eu tirei a memória para dar uma limpada nela e essa aqui acabou queimando. Isso aqui é um pentezinho de memória. Ela é encaixada dentro da placa-mãe. E aqui também, como eu desmontei, eu deixei do lado de fora, tá aqui um disco rígido. Isso é com HD de notebook. Tá aqui, ó, um HDzinho. Só curiosidade. Não tenho costume de ficar mostrando peça aqui durante as aulas, porque o curso é bem teórico, é para concurso. Mas estava aqui do lado, não custa mostrar, né? Aqui tem uma observação importante. Vocês vão perceber que na ciência da computação é muito comum você encontrar essa questão de camadas para definir o computador. Rede de computadores também é dada em camadas, pilhas de protocolos têm camadas. Então já se acostumem e estudem dessa forma. Quando for passar para o caderno, desenhe as camadas, classifique, divida as coisas, porque de forma segmentada, bem dividido, fica muito mais fácil do seu cérebro recuperar essa informação na hora da prova, de forma rápida e precisa. Por fim, nessa camada aqui, ó, das camadas, a gente tem em cima você, ou usuário, que a gente chama de peopleware. O peopleware, ao pé da letra, seria um usuário mais avançado, que trabalha ali desenvolvendo sistemas ou na manutenção, é um profissional de TI. Mas, para a gente situar aqui, a gente vai entender como peopleware a pessoa que está ali acima, utilizando todos os recursos. Quem está mais próximo em relação à camada da camada de aplicação é o peopleware, a pessoa. Ele vai acessar o aplicativo. Mais para baixo está o kernel, que é o núcleo, que é a matéria de hoje. Por exemplo, Windows, Linux, Mac. E mais embaixo está o hardware, que é a camada física. Já é uma introdução bacana, né? Agora a gente vai entrar no núcleo que está no intermediário aqui, ó, que é o kernel, que é o sistema operacional. Dei uma lida que a gente está detalhando um pouco mais cada camada. Eu vou passar de forma bem rápida, porque aqui está muito didático. Sou eu quem digita esses textos. Da forma que eu falo, eu escrevo ali. Então, tá muito assim, não é muito técnico, é bem voltado para a prova. Como que eu crio esse material? Com base em questões anteriores, com perguntas de alunos e vários materiais que eu tenho. A gente faz uma leitura técnica, esmiuça e traduz em termos que o aluno consiga compreender e colocar na sua grade de estudos. Afinal de contas, eu sei que você não estuda só informática, você tem uma série de coisas. E a nossa função aqui é facilitar, ser um facilitador. Você vai deparar durante a sua apostila vários links como esse aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente deu uma introduzida sobre hardware, mas para aprofundar você vai direto para o capítulo de hardware. Caso você tenha interesse em aprofundar, aqui tem um link. Aí você vai clicar, vai ser direcionado para aquela parte específica da apostila. Você vai deparar com isso várias vezes durante o seu material. Esse aqui não está funcionando porque ele está apontando para uma parte mais avançada depois da página 42, naturalmente, que esse aqui é só a amostra. Bom, vamos lá. Sistema operacional Linux. O sistema Linux, eu vou passar uma parte agora filosófica, que ela é 40% de prova. Sempre cai. Essa parte da filosofia do software livre, o que é o Linux, essa questão introdutória. É o seguinte, são dois caras, o Linus Torvalds e o Richard Stallman. De um lado, o Linus Torvalds, ele estava trabalhando o kernel, que a gente começou a ver lá em cima, o núcleo do sistema operacional. Estava ali tentando desenvolver um sistema operacional há anos. Do outro lado, o Richard Stallman também estava com a mesma ideia de ter um software diferente da Microsoft, um software livre, com código-fonte aberto. Mas ele se dedicou mais tempo na parte de programas essenciais, aplicativos, essa coisa toda mais próximo da camada de aplicação. O Richard Stallman chegou a uma época que ele criou uma licença que se chama GPL, anota isso, GPL, traduzindo para o português, licença pública geral. Ela vai cair na sua prova. Licença pública geral. Essa é a licença que o Linux está relacionado com ela. O Stallman, então, criou essa licença, criou seu projeto GNU e pegou esse projeto de programas essenciais e lançou sob essa licença, ou seja, tornou ele com liberdades de uso, abriu esse código. O Linus Torvalds, que estava com o núcleo trabalhando o núcleo do Linux,
ele pegou seu código e cadastrou nessa licença, juntou com essa licença GPL, tornando o núcleo um software livre. Isso possibilitou que esses dois caras praticamente tivessem um encontro histórico e juntassem essas duas plataformas. Um sistema operacional, um kernel, que isoladamente não serve para nada, e de outro lado, programas essenciais, que sem o sistema operacional também não serve para nada. Juntou os dois e criou a primeira distribuição. Vai aparecer na sua prova com certeza a palavra distribuição. O que é uma distribuição? É o que eu acabei de falar. É o núcleo mais programas essenciais, tornando o sistema funcional como você está vendo aqui agora. Por exemplo, quando eu instalo esse Ubuntu aqui na máquina, o LibreOffice Writer que você está vendo aqui, o Calc, o Impress, eles já fazem parte dessa distribuição, também conhecida como distro. Então, a partir de agora, tudo que a gente vai ler sobre Linux se aplica também ao Ubuntu. Existem várias distribuições, Fedora, Red Hat, Mint, para várias aplicações. Para quem é mais voltado para a área de redes, tem uma distribuição melhor. Mas para nível de usuário, o Ubuntu tem se tornado a versão mais utilizada. Porque hoje você pode, inclusive, anota essa aqui, ó, através da loja de software do Ubuntu, agora nessa versão chamada Software Ubuntu, você clica aqui e pode baixar como se você estivesse baixando pela Apple Store, como um aplicativo qualquer. Você clica aqui, digita o nome do aplicativo, vou dar um exemplo aqui, VLC, que é um player muito conhecido. Se ele já existir para instalação de avançar, concluir, você apenas vai clicar no aplicativo e clicar em instalar e ele será instalado naturalmente. Agora, se ele não aparecer aqui, aí você vai ter que utilizar recursos de terminal, que é um pouco mais avançado. Novamente, você aciona a bandeira do Windows aqui, aparece a tecla para digitar, você digita aqui terminal, tem que digitar certo, tá? Senão não aparece não. Terminal, ele está aqui, ó. Esse terminalzinho aqui, onde vai aparecer aqui o usuário, o grupo e tal, o seu computador, o símbolozinho do cifrão, indicando que você é um usuário comum, não é um super usuário. Aqui você digita comandos, por exemplo, apt-get install e o nome do programa que você quer instalar, mais algumas instâncias. Isso você vai ter que entrar em algum site de comunidade de software livre e copiar comandos, copiar passo a passo. Naturalmente, você vai conseguir instalar um programa mesmo através de terminal no Ubuntu. É muito simples. Não vou entrar nesse mérito agora do terminal, porque a gente vai seguir o nosso cronograma na ordem que eu estabeleci a aula. Quando chegar o momento, a gente abre esse terminal aqui. Essa história que eu acabei de contar, ela está aqui um pouco mais detalhada. Releia. É dessa forma que você vai criar a trilha de conexão com a informação, para que na hora da prova não apareça aquele branco. É revisão. Assim que acabar essa aula, dê uma lida rápida, anote alguma coisa e amanhã, 24 horas depois, isso não é coisa minha, tá? Isso aí tem estudo em cima disso. Revise. Revisão de 24 horas é uma das mais importantes. Existem outras, mas a de 24 horas é uma das mais importantes. Não vou entrar nessa celeuma agora. Então leiam isso aqui, eu acabei de falar, tá tudo aqui escrito. Aqui vale a pena estudar a base dos dois sistemas. Essa basezinha sim. Mesmo que sua prova, entenda uma coisa, mesmo que sua prova cobre apenas o Windows ou apenas Linux, essa introdução aqui você pode sempre ler. Se você tem esse material, utilize ele sempre para revisar. Ele vai servir para as duas plataformas, porque é comum, pessoal, que as bancas cobrem conceitos que são contrapontos entre um e outro, costuma comparar uma coisa com outra. Por exemplo, ambos são multitarefa, preemptivos por preempção. Não vou explicar isso agora, o que é preempção, mas é multitarefa. Operam várias coisas ao mesmo tempo, ao olho do usuário. Isso é preempção. Mas tem um artigo aqui nesse material escrito isso também, para você dar uma lida. Multiusuário, ou seja, você pode cadastrar vários usuários no sistema. Ele fica cadastrado numa pasta que se chama password dentro do etc. Cadastra lá o usuário, senha, o grupo que ele está, as permissões de usuário, o link para sua pasta home, que é a pasta onde tem os diretórios do usuário. A gente vai dar uma passada nisso hoje. E usa a memória virtual. No caso do Linux, a memória virtual dele se chama swap, é uma área de troca. Você reserva uma memóriazinha
para que, se sua memória RAM estiver muito no limite, ele lança a mão de uma memória no disco rígido para virtualizar e simular uma memória RAM. Isso é conceito de memória virtual. Isso é comum para ambas as plataformas. Agora, as diferenças. O Windows é software proprietário. Em contrapartida, o Linux é um software livre. Ele tem 4 liberdades que a gente vai estudar agora. O código-fonte do Windows é fechado. O código-fonte do Linux é aberto. O Windows é regido pelos copyright, todos os direitos reservados. O copyleft é mais ou menos uma brincadeira da galera da comunidade de software livre em contraposição ao copyright, todos os direitos reservados, nenhum direito reservado. Mas não é bem por aí. As licenças elas trazem limites. Você tem algumas limitações. Uma delas, e sempre as limitações estão no sentido de manter o software sempre livre. Uma coisa que você não pode fazer, pegar o software e travar o código dele. Se você fez alguma alteração, você tem que manter essa liberdade de outra pessoa poder fazer a mesma coisa. Então, é uma brincadeira. Mas a licença do Linux é a GPL. GPL está escrito aqui no material. Importantíssimo, jamais confunda software livre. Isso caiu demais em prova já. Acho que nem cai mais, né? Que ninguém cai nessa pegadinha. Você cairia? Comenta aí se cairia. Jamais confunda software livre com software gratuito, freeware. As bancas gostam de misturar esses temas nas questões. O software livre ele tem 4 liberdades que a gente vai ver agora. Mas não quer dizer que ele é grátis também. Eu já comprei distribuição Linux para estudar. Existe, por exemplo, que eu cito aqui, ó, o Red Hat, que ele te deixa você baixar e tal, tudo mais, o software, mas a manutenção dele é paga, as empresas pagam caríssimo para manter esse Red Hat. Então, há sim a questão financeira relacionada. A licença ela não fala nada de dinheiro. Só que eu vou ter que manter o código-fonte aberto. Mas eu posso vender? Pode. Então, resumo da ópera. Se falar que todo software livre é gratuito, é mentira. Não caia nessa pegadinha. Aqui também a gente detalha um pouco mais. Agora sim, pega papel, pega caneta e anota essas liberdades. Inclusive, eu gostaria de agradecer um aluno nosso, não sei o nome agora. Se você estiver assistindo, comenta aí que foi você. Comentou em algum dos vídeos passados que eu usava um mnemônico. Mnemônico é alguma coisa que te faz lembrar de outra. Por exemplo, na aula de Windows eu criei a imagem do Darth Vader com os caracteres especiais que não podem ser utilizados para renomear pastas e arquivos. Esse fui eu que criei, de minha autoria. Eu tinha criado um outro para memorizar isso aqui, ó. Aí o aluno falou assim: não, professor, esse aí tá muito estranho. Esse aqui é melhor. Mude. M-U-D-E. Mude, de mudar. Se você usa Windows, agora eu vou usar Linux. Então mude a filosofia. Que mudança que é essa? São essas 4 liberdades que eu estou falando desde o início. Agora a gente vai entrar no mérito dela. Isso cai demais. Isso tem que anotar, revisar e revisar. Primeira liberdade. Ou seja, liberdade 0, ela começa do 0. Utilizar. Eu já vou entrar de cara aqui, ó, que aqui eu já tenho uma explicação melhor. Utilizar. Utilizar o programa para qualquer propósito que seja. Você pode utilizar em universidade, pública, particular. Você pode utilizar na sua casa. Você pode instalar em todas as máquinas da sua empresa. Não precisa de uma licença, não tem serial. Você tem essa liberdade de utilizar para qualquer propósito. É a liberdade 0. A liberdade número 1. Estudar o código-fonte para análise e desenvolvimento. Essa liberdade consiste em ter um código-fonte aberto. Se não estiver aberto, não tem como você acessar. Liberdade 2. Lembrando que começa da 0, tá, pessoal? A liberdade 2, no caso, é a terceira liberdade. São 4. A liberdade 2. Modificar o código-fonte da forma que lhe for conveniente. Você baixa lá a distribuição Ubuntu, você é um programador foda, consegue entender tudo direitinho. Aí você quer mudar alguma coisa aqui no desktop, quer mudar alguma funcionalidade, você pode mudar da forma que lhe for conveniente. Inclusive, vender isso. Eu quero vender uma melhoria para o Ubuntu. Eu tenho o Ubuntu instalado, eu quero comprar uma melhoria, não tem nada que vá travar isso. Essa liberdade, então, de modificar o código-fonte, ela está prevista lá na licença. E a liberdade 3, distribuir o código-fonte melhora a comunidade. Tem um errinho de português aqui, eu sempre falo que esses errinhos são bacanas. Quando você vê um errinho besta assim de digitação, você tem certeza que foi a gente que digitou. A gente não copia e cola coisa da internet, a não ser que seja um artigo muito bom, como aquela história do Ubuntu. Peguei do site For Linux, aí eu coloco lá embaixo tem a biografia e eu mostro as referências bibliográficas de quem fez. Mas isso é um caso isolado à parte. Quando é um artigo muito bom, a gente faz essa seleção. Mas no mais, o material todo é digitado. Então, às vezes, acaba
ficando um detalhinho. Aqui a tradução português melhorada é distribuir o código-fonte para melhorar a nossa experiência em comunidade. Você pode distribuir da forma que você quiser. Gravei meu CD, quero distribuir 1000 cópias, quero distribuir no meu site, quero distribuir na internet. Pode. São essas 4 liberdades. O mnemônico, então, mude. Modificar, utilizar, distribuir e utilizar. Aqui tem uma questão muito bem comentadinha. Eu não vou ler isso agora. Você tem um material para a gente acelerar aqui. Eu vou tentar pontuar algumas coisas que eu vejo que é necessário. Faça essa questão aqui e o gabarito está lá em cima. Não vou comentar não, ela é bem simples e está toda explicadinha. Multitarefa preemptivo, dei uma lida, o que é preempção, está bem didático também, não vou passar isso. Mais uma questão aqui muito tranquila sobre preempção. Multiusuário, essa funcionalidade permite que vários usuários possam criar perfis no mesmo computador. Esses perfis ficam em qual pasta? Na pasta etc, dentro de um arquivo chamado password, de senha, password. Agora sim, pessoal, a parte de permissões, olha aqui, ela começa na página 21. A gente define aqui usuário, grupo e outros. O mnemônico Hugo, sempre coloque isso na sua cabeça. Hugo, usuário, grupo e outros. Para você conseguir entender onde se encontra isso aqui, ó, usuário, grupo e outros. Sempre terão essas 3 letras RWX atribuídas ao usuário, ao grupo e a outros. Está tudo escrito aqui. Quando tiver o traço é porque alguma permissão não foi dada ou ao usuário, ou ao grupo, ou a outros. Está muito bem detalhado. Na frente aqui desse conjunto de permissões vem esse identificador. Sempre que aparecer essas letras, vai aparecer na frente ou um tracinho ou a letra D. Se for um tracinho, quer dizer que essas permissões elas se referem, lá na frente vai ter um arquivo. Se for um D, lá na frente terá um diretório, representando ou arquivo ou diretório. Tem uma questão também que a gente comentou. Eu vou deixar o link aqui da correção das 10 questões que eu te falei, para você assistir essas correções. Não deixe de assistir, porque não é uma simples correção. É um comentário com base nesse material para servir de revisão para você. Por que eu estou passando rápido assim? Eu não vou explicar isso. Eu vou deixar o link dessa aula para você assistir e fazer as questões. Eu estou passando aqui para você já, caso você nunca tenha tido contato, você já lembrou, tem um tal de Hugo lá, tem o RWX que ele aparece 3 vezes, uma para usuário, outra para grupo e outra para outros. Eu deixo isso muito claro nessa aula. Eu vou deixar o link dela aqui para você assistir. Eu vou abrir no final, mostrar como você chega lá. Explica isso aqui passo a passo, mas bem detalhado. Inclusive a mudança de usuários com chmod dentro do terminal, está tudo explicado. As permissões com números, mas ficou assim, tão bacana que eu fiquei orgulhoso desse material. Tem um amigo meu que ele é fera em Linux, antigo, trabalhou aqui em Minas na Prodenge já, o camarada muito foda. Ele pegou esse material para dar uma lida porque falou que ele não tinha essa noção que era dessa forma. Ele deu uma lida e o cara ele é professor, camarada mestre. Mas é porque a minha função aqui ela é mastigar o negócio para que você consiga ir bem na prova. Você não vai sair daqui formado em Linux, você vai sair daqui para gabaritar a sua prova de informática. E pode olhar nos comentários das outras playlists a quantidade de gente que não tinha noção alguma e gabaritou a informática. Então, tá tudo detalhado aqui. Comandos de terminal. Outra aula que eu tenho pronta com todos os comandos que tem aqui na apostila, eu mostrei. Vou dar um zoom nisso aqui. Pessoal, isso aqui possivelmente você não vai achar em literatura alguma. Isso foi um compilado de vários livros, vários artigos. Peguei do próprio Ubuntu. Olha aqui as permissões que eu falei. Sempre tem um D na frente. É o identificador, tá aqui, ó, das permissões. Identificador e permissões, tá vendo o identificador aqui? Permissão RWX, R-X, R-X. Quantidade de diretórios ou links que tem dentro daquele diretório, ou seja, para acessar uma pasta dentro da outra de forma recursiva. O usuário aqui, ó, usuário root, o aluno, o professor, Ubuntu. Grupo, tamanho, data e hora e número do arquivo. No finalzinho que eu te falei, sempre tiver um D, RWX e tal, no final vai ter aqui, ó, se tem um D, no final aqui, ó, diretório, é um diretório. Se tivesse um traço no começo ali, seria um arquivo, é o que está falando lá na teoria. Isso me deu um trabalho tão grande e salva, mas salva muito na interpretação de questões que cobrem permissões. Então deu uma revisão nisso aqui bacana. Olha aqui os comandos. Peguei os principais comandos.
São todos? Não, longe disso. Tem comandos demais no Linux que você faz basicamente tudo através de terminal. Coloquei aqueles principais, mas caso você queira aprofundar, eu deixei até aqui ó, tem muitos exemplos. Eu deixei aqui uma dica para você pesquisar na internet e complementar esses comandos caso você queira, mas eu deixei muita coisa aqui. Nessa parte mais filosófica, pessoal, vocês já entenderam então que o Ubuntu ele é uma distribuição Linux, naquela história que eu contei. Comparando com o Windows, você conhece o Windows 7, o Windows 10, o Windows 8, 8.1 e várias versões do Windows. O sistema operacional, o kernel, é o Windows. A versão é 7, 8, 10. O Linux a mesma coisa. O sistema é Linux. A versão, olha aqui, Ubuntu, Mint, OpenSUSE, Fedora, Manjaro, Elementary, Linux, Zorin, CentOS, Debian. São mais de 700 ou sei lá quantas, não dá para saber porque como é código-fonte aberto, pode ter várias pessoas trabalhando aqui, divulgando ali na sua região, para alguma comunidade local dele ali, de rede social dele e tal. São várias distribuições. O Ubuntu é a mais cobrada em prova e a mais utilizada por essa facilidade que ela tem. Conforme eu falei no início da apostila, lá em cima, tudo que vimos até agora, você vai aplicar o Ubuntu. É Linux. A gente viu que Linux é o sistema operacional, Ubuntu é a distribuição. Então, é o que está escrito aqui nessa introdução. Aqui também é alguma coisa mais filosófica. Dê uma lida que tudo que eu escrevo é voltado para a prova. Primeiro detalhe, Linux já vem com a suíte de escritório instalada. Eu já falei isso lá no início. Tá aqui, ó, suíte de escritório. Suíte é um pacote de programas que é instalado junto. Por exemplo, Microsoft Office. Você não instala o Word, eu vou comprar o Word. Você compra o Office. Existem várias versões do Office, Office 365, enfim. Você compra ou a licença ou direito de uso, né, por um ano, pela licença, por exemplo, o Office 365, mas é o pacote. Isso é uma suíte de aplicativos. O Linux já vem com essa suíte. Hoje vem por padrão o LibreOffice. Na nossa prova vai cair o Writer e o Calc. Não vai cair o Impress, que seria o PowerPoint do Linux, né? Fazendo um trocadilho aqui. Precisa instalar o Ubuntu para eu ficar fechar essa prova? Não precisa. Mas eu tenho um Windows, a minha máquina é bacaninha e tal, eu quero instalar o Linux. Eu posso? Pode. Isso cai em prova, já foi cobrado em prova. Você pode ter em sistema de dual boot o Linux e o Windows instalado no mesmo disco rígido, no mesmo HD. Não precisa ter dois HDs, você vai apenas particionar esse HD, ou seja, criar duas partições diferentes, instalar o Windows em uma, Linux na outra. Preciso formatar primeiro? Não, você pode instalar, já tem aí, você cria uma partição, o Windows 10 já faz isso, reserva um espaço ali de uns 40, 50 GB e coloca o Ubuntu. Pode. Devo? Não é necessário, com o material teórico que você faz. Segunda pergunta, o LibreOffice, eu preciso instalar? Esse eu já recomendo, porque ele funciona também no Windows. No nosso material do LibreOffice, a gente mostra no material completo aqui, eu deixo um link para você clicar e baixar na sua máquina com o Windows, porque é outra história. Quando você abre aqui, ele tem barra de menus ainda, não é faixa de opções, muda-se tecla de atalho, muda uma série de coisas. É claro que você vai aproveitar o que você já sabe de Word e Excel. Principalmente Excel, você vai aproveitar 90%, ou até a mais. Dependendo do nível da prova, até 100%, porque a spreadsheet, que é a folha de cálculos, ela será bem padrão. É padrão, né? É linhas e colunas e as funções. Mas é importante que você instale sim para ambientar, principalmente para o Word. Respondi as duas perguntas então. Então o Ubuntu ele já vem com a suíte instalada, uma imensidão de aplicativos. Eu mostrei no início esse VLC Player para você instalar aqui, por exemplo, Spotify, Skype, você instala através da loja. Uma das formas mais práticas para se instalar aplicativos no Ubuntu sem ter que utilizar comandos de terminal é por meio da loja Software Ubuntu. Essa loja aqui, ó, Software Ubuntu. Abaixo você poderá ver com detalhes a área de trabalho do Ubuntu. A gente viu ao vivo na nossa máquina, é 18.04 LTS, Long Term Support. Se você vai baixar, já que você quer baixar, no site Ubuntu, geralmente já fica a LTS lá, mas dependendo do link que você recebeu, você pode baixar algumas versões que não são LTS. Baixa essa, porque a LTS é a versão testada, aprovada. Essa terminologia é muito comum na comunidade de software livre
é um suporte de longo prazo. Ele fica ali com assistência durante uns 5 anos, por exemplo, naquela versão específica. E outras versões sem ser LTS, elas estão em teste. Então não são estáveis. Em resumo, é a versão estável. Baixa essa aqui. Para verificar a sua versão Ubuntu, devemos abrir o terminal, Ctrl Alt T. Anota essa tecla de atalho. Ctrl Alt T. E digite esse comando. Vamos fazer isso lá? Ctrl Alt T. Ctrl Alt T. Abriu o terminal. Vou dar um Ctrl V. Não funciona aqui dentro. Ó. Vai aparecer aquilo lá. Você tem que clicar com o botão direito do mouse e colar. Vou dar um Enter. Ele vai mostrar a versão. Distribuição. Tá vendo aqui? Ó, distribuição Description. Ubuntu 18.04.4 LTS. É a versão que a gente está utilizando. Qual que pediu o seu edital? 14 ou superior. Então essa aqui vale. Isso é uma vantagem, viu? Não pediu uma versão específica igual algumas provas pedem. Deu margem para não cobrar muito detalhe, porque, um exemplo, esse nome aqui mudou. Não é Software Ubuntu. Antigamente tinha outro nome, quer ver? Para isso, iremos abrir a loja Software Ubuntu, também conhecida como Central de Programas Ubuntu. Foi cobrado uma prova. Hoje, se cobrar isso e você errar, você pode entrar com recurso. Essa mesma questão que a gente vai fazer hoje. Por quê? Agora chama Software Ubuntu, não é Central de Programas Ubuntu. Muda. Da versão 14 para essa, mudou muita coisa. Então, o que eles vão cobrar? Mais aquela base que a gente mostrou sobre licença GPL, sobre as liberdades, sobre as distribuições, essa parte mais do Linux do que da interface do Ubuntu. Por isso eu estou apostando mais em comandos de terminal, memorizo o máximo de comandos e a pasta de arquivos que a gente vai finalizar, o diretório de arquivos do Linux, a gente vai finalizar com revisão nela. E aqui vem uma questão de prova, que eu falei que caberia recurso. A instalação de programas através do modo gráfico no Linux Ubuntu, não fala a versão, é feita pela Central de Programas de Ubuntu. Olha aqui, Software Ubuntu. É ela, é a letra A, porque o DPKG é outra ferramenta para terminal. Pela Linux Store, não tem esse nome, pelo menos por enquanto. Pode ser que o próximo eles coloquem esse nome, porque é Store, né? Apple Store, Google Store. Pelo Ubuntu Play, também não é. E pelo TCP. Aqui pegou pesado, né? Aqui colocaram um protocolo, da pilha de protocolo TCP/IP. É a letra A, pela Central de Programas Ubuntu. Isso pela versão do Ubuntu, que o cara que elaborou essa questão aqui colocou. Na nossa versão já não chama isso mais. Gabarito letra A, tá aqui. Esse aqui, ó, essa é a última página da amostra. A gente vai finalizar nela. Tome nota. Se você já tiver essa parte impressa, anote no cantinho da sua aqui algumas dicas que eu vou passar agora. Isso aqui não cai não, pessoal. Isso aqui despenca em toda a prova. Se eu pudesse numerar, se eu pudesse não, eu posso. Eu enumerei aqui o que você deve estudar. Não em termos de prioridade. Um é prioritário que o outro. Mas você deve estudar para Linux. Diretórios, que é isso aqui que a gente vai estudar agora. Isso tem que estar na ponta da língua. Permissões, o RWX, aquele artigo todo. Releia, assista a aula. Eu vou deixar 3 aulas para você assistir hoje, aqui no link. Assista, que é o complemento, para você compreender tudo isso aqui. E mais para baixo tem mais algumas coisas e várias questões aqui no material completo. Eu finalizei aqui porque senão ninguém compra, né? Deixa o material todo. Mas o completo tem 282 páginas. Comandos de terminal. Tem, nesse material seu aqui já tem os comandos. Licença GPL e as liberdades, né? Licença e liberdade, as 4 liberdades e a licença GPL, copyright, copyleft, aquela tralha toda. E o quinto, uma palhinha é o que a gente está fazendo aqui sobre a versão que eles pedem. Ubuntu, você entender sobre distribuição, essa parte filosófica toda e dar uma navegada na interface, só para ambientar. Os aplicativos que você instala, eles não vêm para cá não, você pode fixá-los aqui como se fosse a barra de tarefas do Windows. Eles vêm para aqui, ó. Tá vendo? Que nem todos estão aqui, ó. Eu fixei esse aqui agora, que é o OBS Studio. Esse eu instalei. É o programa que eu utilizo para capturar a tela. Esse aqui, ó. Esse programinha. Muita gente pergunta como que a gente faz para capturar essa tela, tá vendo? É isso aqui, ó. Esse programa que está capturando agora em tempo real. E um fundo verde ali atrás. Para fazer esse recorte, eu vou ficar aqui dentro do computador mostrando a parte interna. OBS, você consegue baixar e tem para o Windows também. Open Broadcaster Studio, baixa a versão Studio. Então a loja está aqui, o aplicativo vem para cá.
Se você quiser fixar lá, você vai colocar como favorito. Vamos pegar essa parte aqui, por exemplo. Adicionar os favoritos. Aí ele aparece aqui, ó. Favoritei ele. É uma das formas. Vou mostrar um detalhe aqui de arquivos, ó. Você clica em arquivos. Vamos aqui em outros locais. Computador. É o mesmo que a gente está vendo lá, só que agora de forma real aqui, ó. Pasta bin, boot, cd-rom, dev, etc. Olha aqui, etc. A pasta etc. ela armazena as informações de sistema dentro dela. Mas as informações do usuário, como é um sistema multi-usuário, você pode cadastrar vários usuários aqui, ela fica aqui dentro na pasta password. Aqui, ó. Esse usuário ele vai estar cadastrado aqui embaixo, ó, as informações dele, ó. Vitor, senha do Vitor não vai aparecer, é claro, tem um X aqui, ó, grupo e tal, pasta home, tá aqui, ó, bin, bash, bin. Por que bin? A pasta de executáveis do usuário comum, não superusuário. Se fosse superusuário, sbin. Isso que eu estou mostrando aqui agora, estou dando adiantada, parece que é meio grego para muita gente, mas é isso aqui, ó. De novo, bandeira. Dá uma olhada. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui para poupar a edição depois. É isso, aqui, ó. Essa bin que eu falei, ó, executáveis de comandos essenciais de usuário comum. Porque se fosse superusuário, sbin. Sbin, o Linux ele seleciona de duas formas. Superusuário, tem privilégio de administrador, e usuário comum. Se você estiver no terminal, isso é questão de prova. Estou no terminal aqui, ó. Vou mostrar uma questãozinha que você vai ver na outra aula. Vou até chegar mais perto aqui. Isso é importantíssimo. Terminal. Tá vendo aqui esse cifrão? O cifrão quer dizer que você é um usuário comum. Para eu me tornar um superusuário dentro do terminal, eu dou o comando SU de superusuário. E agora digito a minha senha. Percebam que ao invés de o cifrão, agora a gente tem um hashtag, cerquilha, jogo da velha, entenderam, né? Sustenido para quem é músico aí. Aí, dessa forma fica super perigoso, porque se você der algum comando aqui mais avançado, você destrói seu Linux, você atrapalha a tralha toda. Mas só para você saber, o cifrão usuário comum, o hashtag, a cerquilhazinha superusuário. Agora vamos lá na pasta para você entender isso aqui. Vou fechar o terminal. Como que eu posso fechar o terminal? Deixa eu cancelar. Vou digitar aqui exit. Não vai sair do terminal, porque eu estou no terminal, mas entrei como superusuário. Estou em outro terminal. Não dá para ver, mas eu estou. Tanto é que os atalhos que eu utilizo como superusuário, esses atalhos aqui, ó, estou dando seta para cima. Todos esses comandos, eles estão salvos no histórico desse terminal aqui. Quando eu der um exit, olha, voltei para o cifrão. Agora sim, se eu der mais um exit, eu saio do terminal. Tecla de atalho para abrir o terminal, Ctrl Alt T. Pessoal, não se esquece de se inscrever e marcar o sino para ser notificado das próximas aulas. O curso será completo sim. Tinha outra pergunta aqui. Completo aqui no canal. A única parte que é vendida é o e-book, que é entregue no seu e-mail e fica também na área do aluno no site para você baixar quantas vezes quiser. Mas as videoaulas são todas grátis aqui. Temos mais de 150 aulas no canal já. Eu vou selecionar as de Linux todas agora e vou deixar na descrição. Assista a todas as aulas. É sério. Linux é novidade para muitos. O que é novidade, se você não exercitar, não aprende. Vamos lá. Proc. Informações do kernel e dos processos. Informação do sistema, do núcleo e dos processos. Essa é a única pasta virtual. Não está escrito logo embaixo, cortou logo em cima aqui, ó, que na página 43 tem essa informação. Se você tem só a amostra, anota em cima aqui, ó. A Proc é a única pasta virtual dessas que eu mostrei aqui, ó. O que é isso virtual? Ela é criada quando o sistema é ligado, para manter as informações do kernel e dos processos que estão ali em execução. Desligou, essa pasta some. As demais não, são pastas que são criadas na compilação da versão e elas ficam ali. Pasta bin, agora fica mais fácil. Executáveis de comandos essenciais de usuário comum. A gente mostrou lá, quando eu abri a pasta etc, né? E o arquivo password, lá dentro tinha as informações de sistema relacionadas ao usuário.
E na pasta bin, lá mostrou bin. Eu falei com vocês, bin são executáveis de comandos essenciais de um usuário comum. Por quê? Existe a S-bin, o S de super usuário. Executáveis de comandos. Alguns comandos essenciais do sistema. Tudo no Linux é organizado em pasta. Alguns comandinhos que você clica aqui para exercer alguma atividade são armazenados em pastas. Esses comandos são códigos fontes que apontam para cá, tem ponteiro para lá, coisa mais de programação, mas são executáveis. Os que estão armazenados na pasta SBIN são de superusuários, contudo, pressupõe-se que são mais complexos. Boot é a mais fácil. Quando o computador está todo travado, o que você faz? Você dá um boot. Ele tem a ver com o quê? Com arquivos de inicialização do sistema. Bom, Fabiano, espera aí, para que eu estou estudando isso? Vai aparecer na sua prova uma série de pastinhas dessa pedindo para você associar o que a pasta SBIN faz. Aí vai aparecer lá informações do kernel, executáveis disso, executáveis daquilo. Não, você sabe que a pasta boot ela armazena arquivos de inicialização e inicialização do sistema. Isso você tem que ler e associar. Cai em prova demais. Está aqui no nosso resumo que eu te falei, as 5 coisas que você tem que saber de Linux. etc. Já falei muito sobre essa pasta, ela é importantíssima. Ela carrega todos os arquivos de configuração do sistema. Todos não, né? Tem arquivos em outras pastas, mas são os arquivos de configuração de sistemas. O mais importante estão ali, inclusive aquele que a gente entrou como amostra do usuário, na pasta PSUD, que está dentro, etc. A gente clicou lá e viu as informações de sistema. Como ele é um sistema multiusuário, todos os usuários cadastrados estão ali dentro, na pasta PSUD. Dev, essa eu criei um mnemônico, eu acho que está uma questão comentada, eu tenho quase certeza, mas tomem nota. Anota aqui assim, ó, DEV, dispositivos eu vejo, dispositivos que eu vejo. Por exemplo, quando eu pego o mouse e clico, mexo aqui com o mouse, ó, a conexão desse mouse no sistema, mesmo que seja cabo, sem cabo, as informações do mouse, elas estão nessa pasta. Arquivos de dispositivos periféricos. Todos os periféricos, o que eu estou fazendo assim? Periférico é o que está da periferia para o centro, que estão a periferia do processador. Todos os periféricos, lembram? 3 partes do computador: processador, memória e dispositivos. Os dispositivos, as informações deles, são armazenadas na pasta dev, de dispositivos que eu vejo. Isso é mnemônico, isso é só para me lembrar. Não é que significa isso não, tá, pessoal? Home também é a mais fácil. Home Switch Home, lar doce lar, é a sua casa, o diretório local dos usuários. Não confunda com as informações de sistema, de etc. Porque a pasta Home é como se fossem os meus documentos. Tudo aquilo que você salva, sem olhar para onde que foi, sem dar muito critério, sem você forçar a jogar dentro de uma pasta específica, dentro do seu usuário na máquina, será gravado na pasta Home. São seus arquivos pessoais, suas fotos, suas imagens, seus trabalhos acadêmicos, enfim, tudo que você salva vai para sua pasta Home. Se são multi-usuários na sua máquina instalada, cada usuário tem sua pastinha Home. Diretório de usuário, bem fácil. Lost and Found, o próprio nome já fala, Lost and Found, arquivos corrompidos para recuperação de falha, ou seja, achados e perdidos. Se você perdeu ou corrompeu, vai ficar ali para recuperação dessa falha, para tentar recuperar. Isso aqui é lib, tá, pessoal? Eu fiz isso aqui num programa de mapa mental. Quando eu fui extrair esse negócio, o L ficou maiúsculo ali. Vocês viram que está aqui, ó, arquivos de inicialização. O I ficou tudo igual L. Isso foi na hora de exportar que deu isso aí. Mas é só você entender que esse lugar desse L é um I. Todo lugar que está aqui, ó, arquivos. É porque o I, na hora de exportar, o I juntou com o pontinho e virou um L. Tá vendo? Diretório, não é diretório, é diretório. Que o I está muito perto. Se der um zoom ali, talvez vai dar para ver o pontinho. Mas então aqui é lib, de library, biblioteca, bibliotecas essenciais do sistema. Aqui biblioteca é essa? Pô, você não tem que ser doutor em Linux, não. Estuda o que é a palavra associada à definição. Para conceito de noções de informática, é isso que você vai ver que cai em prova. A outra pergunta, essa é a última, tá, pessoal? E importantíssima. Não é pergunta não, isso é um recado. Cuidado com o nível das questões que você está estudando. Principalmente dessa banca, Universidade Federal do Paraná, o núcleo de concursos. Por que cuidado? Cuidado de olhar o enunciado. Tem gente mandando questões para mim aqui, apavorado, mas realmente até eu apavoro com a questão. Tem questão lá para engenheiro de software, para gerente de rede de TI, para analista de sistema.
são questões de nível altíssimo. Então não é questão para usuário comum. Olhem o cargo e façam um filtro. Senão você vai estudar coisa que não vai cair na sua prova e vai te desanimar. Aí realmente você vai achar que informática é complicado. Então está aqui escrito aqui, ó, cuidado com o nível das questões que você seleciona. Deu dúvida? Manda para a gente, posta no comentário, manda no direct do Instagram, manda no e-mail, que a gente vai filtrando lá e tenta responder todo mundo. MNT, bem fácil, né? Montagem. Essa se confunde com média. Qual que é a dica aqui? Montagem de um sistema de arquivos externo temporário. É mais voltado para sistemas externos, como se fosse uma rede instalada com algum sistema conectado ali temporariamente. Está relacionado à montagem. Por quê? O média é montagem também, mas a montagem de mídias removíveis, como USB, DVD, um pendrive, alguma coisa que você conecta aqui local, direto à máquina. O outro é mais para a rede. Tem uma teoria mais profunda, mais pesada em torno disso. Eu estudei muito sobre isso aqui, mas como eu te falei, são para cargos de nível muito alto. Para você, geralmente ou vai cair uma ou vai cair outra. Se cair as duas, geralmente vai falar que média tem a ver com discos removíveis. Dessa forma que eu coloquei aqui. TMP, diretórios de arquivos temporários, bem simples, né? Nem comentário precisa. O USR contém todos os programas de usuários. Mais extensa. Por que eu coloquei que ela é mais extensa? São os programas de usuário. Tudo que eu instalo vai para essa máquina, vai para essa pasta, para esse diretório. Por quê, pessoal? Usuário /bin, USR /bin. É como se for, por que não? É como se fosse o arquivos de programa do Windows. Aí por isso que essa pasta é muito grande, muito extensa. E a última, variáveis de sistema, var. É simples também para você associar o nome, a sonoridade do nome com a definição. Armazena as informações sobre variáveis do sistema. Agora o momento mais importante, vou mostrar para vocês as aulas que você precisa assistir. No site fabianoabreu.com, aqui em cima tem as redes sociais. Clica no YouTube ou simplesmente digite no Google Fabiano Abreu. Só isso, Fabiano Abreu. Você já vai ter o primeiro link lá, será do nosso site. Aí dentro do site e vai ter do YouTube também. A pesquisa, muita atenção nesse detalhinho aqui, pessoal. Essa lupa, ela tem que ser dentro do canal, aqui, ó. Senão você pesquisar fora, não vai ser tão simples assim. Aí você vai ter que colocar mais chave de pesquisa. Se for dentro do canal, você vai digitar Linux. Só isso. Agora, se for no Google direto, aí você coloca Linux, permissões, Fabiano Abreu. Aí vai aparecer todas as aulas. Eu, sinceramente, você tendo tempo de estudar, a gente está no começo agora, eu assistiria, maratonaria, faria maratona de todas as aulas de Linux do canal. Todas encaixam na sua prova. Mas eu vou recomendar 3. Aula 7 e 8 da Polícia Civil de São Paulo, que tem a ver sobre aquelas permissões que eu falei. E essa da PRF, eu anotei aqui, aula 2 da PF, Polícia Federal. Polícia Federal, aula 1, aula 2, essa aqui, ó. É essa mesmo. Comandos Linux Polícia Federal 2018, 43 minutos de aula. Ela está bem extensa, fala sobre as permissões, terminal, comando e eu faço a correção de 10 questões que estão aqui. Olha a página 43, o material completo aqui, ó. PROC, é o que eu falei com vocês. Algumas questões comentadas aqui, mas a questão que eu quero comentar com vocês, essa aqui que é mais filosófica, vamos resolver essa aqui. No que diz respeito aos sistemas operacionais Windows e Linux, julgue os próximos itens. No ambiente Linux, é possível utilizar comandos para copiar arquivos de um diretório para um pendrive? É o que mais é possível, né? Está certo. Vocês viram que terminal você consegue fazer praticamente tudo, até mais coisas do que você faz da forma gráfica. Tem programas que você não acha para instalar de forma gráfica, mas acha na forma de terminal. Você faz sim, você pode movimentar de um pendrive para outro, de uma pasta para outra, tudo através de terminal. Essa questão está correta. A próxima que a gente vai corrigir aqui é a 8. Essas outras aqui estão corrigidas na Polícia Federal. São questões-chave que eu seleciono que mostram aquelas principais nuances do sistema para que você entenda realmente o que pode ser cobrado. Assinale a opção correta acerca do sistema operacional Linux. O Linux é um software que equivale ao pacote de ferramentas do Microsoft Office no ambiente Windows, as quais são usadas para edição de documentos, apresentações e planilhas. Está errada. O Linux não.
o Linus Torvalds fez do núcleo. Essa parte seria do Richard Stallman, né? Que ele fez um pacote de aplicativos, os programas essenciais, colocou sob licença GPL e tal, juntou tudo e fez a distribuição. Aí juntou os dois caras para criar essa distribuição. O Linux é o kernel, ele não é o pacote de aplicativos, a letra A está errada. Letra B. Os programas próprios para o sistema Linux do pacote de produtos BR Office. BR Office foi descontinuado. Era uma versão brasileira e tal. Hoje é o LibreOffice que cai em prova. Se você tem BR Office instalado, instale o LibreOffice para você se atualizar. Mas muita prova ainda cobra BR Office ainda, né? Aí tem que avaliar. Mas é a mesma coisa. Muda alguns detalhezinhos e tal, mas BR Office, LibreOffice, the same thing. A mesma coisa. Não funciona no ambiente Windows. Mentira também. Eu falei que o BR Office, LibreOffice, até recomendei que você instale na sua máquina para estudar. Pode instalar, é o pacote de aplicativos do Linux. Ele funciona assim no Windows. Tem a versão própria. Letra C. O Linux e suas distribuições são softwares de código aberto. Sim. Que podem ser usados, olha aí, usados, copiados e redistribuídos sem restrições. Essa questão eu debrucei nela e fiquei assim, sem restrições, porque a licença GPL, ela tem restrição, você não pode fechar o código-fonte, você tem que respeitar algumas coisas, é uma licença. Embora ela trate de liberdades, que tem até aquela brincadeira do copyleft, mas existem regras que devem ser obedecidas. Mas lendo com mais calma, e considerando a questão do CESP, que é uma banca muito técnica, dá uma olhada. Podem ser usados sem restrições, pode usar para qualquer fim, está correto. Pode ser copiado sem restrição. Você pode copiar só metade, copiar só 1, 2, 10, sem restrição, de qualquer forma. E redistribuído sem restrições. Inclusive você pode vender, você pode gravar CD e falar, estou vendendo CD do Linux. Ah, mas eu podia baixar. Eu fiz esse trabalho para você, estou vendendo o Linux. Você pode, não quer dizer que ele seja aquela questão, que o Linux ele não pode ser vendido. Ele pode ser vendido sim. Eu mesmo já comprei em gôndola de supermercado o Windows, ou o Linux, né? O Linux. Então, a questão está correta. O gabarito é a letra C. Vamos ver o que está errado na D. Para fins de segurança e também para evitar o uso de programas não autorizados, não é possível instalar o Windows em uma máquina na qual o Linux esteja instalado. Errado, eu já falei que pode ser feito o dual boot sim, não tem problema não. Por ser um sistema operacional muito rápido, o Linux funciona somente em máquinas que utilizem processadores Intel ou Pentium. Nada a ver, né? Inclusive os maiores servidores do planeta são Linux, processadores de última geração, processadores de tudo quanto é marca, roda normal. Não tem nada a ver não. Para finalizar, uma questão que foi cobrada para o cargo de delegado de polícia aí no Paraná, a montagem e a desmontagem de dispositivos no sistema operacional Linux utilizam arquivos presentes em que diretório? Questão um pouco maldosa, mas nem tanto, porque as opções nos ajudam a achar a resposta. Está falando de montagem e desmontagem de dispositivos. Lembra lá no início que a gente falou sobre dispositivos de entrada, saída e híbridos? São esses dispositivos que a gente está falando aqui. A montagem deles. Elas são gravadas em qual pasta? Quais pastas, né? Qual diretório? Diretório ou pasta aqui tem o mesmo significado. Bin, não, tem nada a ver. O SR não tem nada a ver. Boot também não tem nada a ver. Depois revisem e anotem na frente o significado de cada uma, que pode ser que caia na próxima prova. Dev, dispositivos que eu vejo. A montagem e desmontagem. O que eu mostrei no começo? O mouse, os periféricos e tal, que são montados na pasta Dev. É esse aqui, letra D. E temporário não. Eu falei que ela é um pouco maldosa, por quê? Dá uma olhada. Falou sobre montagem e desmontagem. Aí muita gente pode confundir com MNT de montagem e o mídia. Média, né? Montagem de um sistema de arquivos. Não são dispositivos físicos. São sistemas de arquivos, o MNT. E o média, montagem de mídias removíveis como dispositivo USB e DVD. Mas dá sim para dar uma confusãozinha. Mas a banca, como eu disse, ela foi bondosa, ela cooperou com quem estudou e não colocou opções para confundir. É nessa hora que você fica entre duas letras e acaba errando alguma coisa. Por hoje é só, te espero na próxima videoaula, um forte abraço e até lá!